Quando eu comecei no barracão de escola de samba, eu tinha 13 anos, porque meu pai é fundador de uma escola de samba. E aí comecei a trabalhar no barracão, limpando o banheiro, limpando o corredor, pegando a sujeira que caía de recortes. E foi excelente, porque daí eu tive a curiosidade, né? Eu brincava com maquetes de retalhos, de coisas que sobrava, de alegorias. Aí fui ajudar a decorar. E o tempo foi passando e eu fui ficando dentro desse universo do samba. E aí não tinha hora, né? Ia pro barracão às vezes 9 horas da manhã e ia até às 4 da manhã. E era uma briga horrorosa em casa, porque o meu pai era sambista e minha mãe não gostava de carnaval. Mas eu vivi muito isso, intensamente. Então essa coisa de ficar horas trabalhando, de fazer eventos e rodar à noite, dia, para mim é muito natural, porque o carnaval me deu muito isso. E pensa em algumas loucuras, assim. Eu passei... dentro da escola de samba, eu comecei como criança ajudando. Passei por vários setores. Fui diretora de patrimônio, fui diretora de carnaval, fui diretora geral e fui presidente, né? E toda essa experiência com carnaval de barracão, eu fui convidada no carnaval de 2000 para julgar o Carnaval de São Paulo. E era um concurso, com prova e tudo. Aí passei nesse concurso e fiquei 12 anos julgando o Carnaval do Grupo Especial. Então era muita loucura, né? Porque eu fazia carnaval de montar alas, costeiros, aqueles adereços, cabeça, resplendores dos casais de mestre-sala e porta-bandeira. Então era uma correria, assim. E eu, nessa loucura, às vezes montava a escola de samba. Quando chegava 2 ou 3 dias pro carnaval, vinha para São Paulo, né, para julgar o carnaval. E aí eu julgava o quesito enredo, que é uma história que é contada. E aí tinha que ler tudo aquilo. Não dá para ir pro sambódromo sem você ler, né, a história que vai ser contada, porque chega lá é muita coisa, né? Porque cada elemento que passa ali, comissão de frente, abre alas, mestre-sala e porta-bandeira, as alas todas, né? Elas contam uma história, que isso é o enredo, né? As fantasias, ela representa o que tem escrito, né? O que você julga. Então tinha que estar um pouco mais, ter um pouco de intimidade com esse enredo. E aí era uma loucura. Eu chegava em São Paulo, ficava ali 2 dias acordada lendo as pastas de enredo. Aí saía às vezes de São Paulo, julgava o Carnaval de São Paulo naquela correria, pegava um avião, ia para Vitória, julgava o Carnaval de Vitória. Né? Essa correria toda, né, do Carnaval, de vai para lá, vai para cá, acho que prepara muito, né, para essa coisa, para esse mundo da arte. Então, tudo que esses movimentos, esses encontros, para mim, eu associo muito a esse trabalho de carnaval. O carnaval foi o meu primeiro contato com arte, com cultura. Meu pai era compositor, então, assim, eu vivi muito nesse meio de música, de samba e de muita gente, né? Sempre muita gente em volta. Entre os setores assim do carnaval, também passei pela ala de compositores, né? Tive a honra de compor 2 sambas enredos, muito assim incentivada pelo meu pai, que era o sonho dele que eu também fizesse uma parceria. Então, assim, carnaval foi algo que eu vivi intensamente. Eu acho que muito do que eu vivi no carnaval eu trago para minha arte. Então, esses encontros, essas oportunidades de estar, né, com o povo da arte, vem muito dessa coisa do carnaval. Então não tem cansaço para montar uma exposição. Acho que o que tem mais é essa coisa gratificante mesmo. E acaba que cada quadro é um enredo de carnaval, é uma história contada. Então eu associo muito essas duas coisas, do carnaval e da arte.
Outra coisa que eu acho que eu trago para a arte muito da minha vivência religiosa, mas a questão dos orixás, o elo de ligação da religiosidade do meu irmão, mas também tem muito a ver com o samba, né? O carnaval tem muitos enredos que trazem de orixá. Então, o samba e a arte, para mim, caminham juntos. É algo que eu gosto muito, muito, e me envolvo de uma forma que nunca sinto cansaço. É a mesma coisa que quando eu levanto, eu pinto 10 horas. Se eu tiver que fazer um evento de artes, eu vou fazer 10, 12, 14 horas. E se eu for fazer carnaval, também eu fico aí 2, 3 dias, às vezes dormindo 2 horas por noite. É suficiente. Isso para mim nunca é cansaço, porque isso sempre é prazer. O carnaval teve muitos momentos especiais, mas eu acho que o momento mais marcante para mim do samba foi o que era para ser mais triste. A minha família toda muito envolvida de carnaval. Nós somos só 3 irmãos, né? Um homem e 2 mulheres. E o meu irmão, num dos carnavais, em 2010, minha mãe tinha problemas de saúde, já estava usando cadeira de roda, precisava de banho, cuidado. E eu estava presidente da escola. E para eu fazer carnaval, o meu irmão cuidava da minha mãe. E nessas tragédias da vida, o meu irmão morre 3 dias antes do carnaval. Eu, presidente da escola de samba, com a responsabilidade de colocar uma escola de samba para desfilar, aquela dor imensa de mal poder chorar, né, parar. Eu me lembro que nós enterramos meu irmão, o pessoal continuou no barracão, e eu fui para casa da minha irmã, porque eu estava sem rumo, assim. No dia da morte do meu irmão, eu estava no ensaio técnico do carnaval. Me ligaram do sambódromo para eu ir pro hospital, que meu irmão não estava bem. Meu irmão já havia infartado uma vez, então eu pensei, é um infarto. Mas quando eu chego no hospital, eu recebo a notícia que ele já estava morto. E meu irmão tinha 48 anos, então aquilo foi para mim um choque, assim, muito grande, de falar, não vou conseguir acabar, né? Não vou chegar, não vou desfilar, não vou conseguir. E aí enterra meu irmão e eu vou para casa da minha irmã, isso na véspera do carnaval. E aí meu cunhado chega, fala para mim, olha, tá todo mundo lá no barracão, mas você precisa estar lá, porque as pessoas não sabem, né? O que fazer, como resolver. E o momento mais marcante do samba para mim, com toda a vivência que eu tive, foi quando eu entrei nesse barracão, logo que eu vim, do dia do enterro do meu irmão. Eu tinha deitado, assim, umas 2 horas e cheguei à noite no barracão, um silêncio absoluto dentro desse barracão, né? Porque meu irmão também era do samba, também havia sido presidente da escola. Um silêncio absoluto. Mas cada sala que você entrava, a comunidade inteira estava dentro desse barracão. Porque todos ficaram sabendo da notícia e todo mundo ficou solidário, né, a esse momento, a essa dor. E estava assim uma comunidade inteira, não tinha onde pôr gente, todo mundo trabalhando quietinho, né? E foi um dos momentos mais marcantes da minha vida dentro do samba. De entender que toda a história que tinha começado com meu pai era abraçada por aquela comunidade. Então aquilo foi um momento ímpar, assim, na minha vida. E foi exatamente esse momento de dor que foi o momento mais importante da minha vida, de me sentir abraçada por aquela comunidade. Um dia depois, no desfile, que há 3 dias, né, da morte do meu irmão, quando eu cheguei na ponta, assim, da passarela para a escola desfilar, é comum que o presidente vá e faça um discurso. E eu disse que eu não tinha condições emocional para discurso nenhum, só queria colocar a escola. E aí vai um dos membros da comunidade, faz um discurso lindo, homenageando minha família e agradecendo por toda a contribuição. E aquilo foi muito emocionante, né? Então, é engraçado, né, isso? E quando fala, eu vivi coisas lindíssimas no carnaval, mas o momento mais marcante foi esse momento, de sentir uma comunidade toda querendo te abraçar e dizer,
apesar da dor, a gente está aqui junto e vamos conseguir. E foi um dos desfiles, não fomos campeã nesse carnaval, mas foi um dos desfiles mais lindos que a escola fez. A escola toda cantou de uma forma maravilhosa. E aí um segundo momento muito importante, que foi um ano muito doloroso, assim, 2010, porque exatamente quando fez 2 meses que meu irmão faleceu meu pai. E logo depois que faleceu meu pai, 1 semana faleceu minha mãe. Então eu perdi em 2 meses e meio todas as minhas referências. E isso me trouxe para a arte, né? O samba também teve isso, a perda também teve isso. E quando meu pai, 1 ano depois da morte do meu pai, a gente naquele processo de escolha de enredo, né? Foi, eu acho que o segundo momento mais marcante. O pessoal da comissão de enredo fala para mim, olha, a gente tem milhões de ideias para fazer, tem muita coisa para fazer, mas a parte mais bonita que a gente quer te propor é fazer uma homenagem para o seu pai. Nós vamos reeditar um samba dele. Aí pedimos autorização porque não era permitido e reeditamos um enredo que era a lenda da noite, né, e do dia, que é uma lenda indígena da Amazônia, e é um samba que ele compôs sozinho, e por sinal o último samba que ele compôs. E foi também um dos desfiles mais lindos. Eu pude fazer o alusivo do samba, que era uma homenagem para o meu pai, e foi também lindo. Então, assim, eu tive muitas emoções no samba, muitas alegrias. Tive muita dor, porque é árduo, né? Nem todo mundo, às vezes, é feliz ou fica feliz com aquilo que você faz, mas eu tenho orgulho muito grande de ter nascido de um sambista chamado Isoel da Vila, e dele ter dado essa coisa da arte. E logo depois desse último ano, que foi o samba em homenagem ao meu pai, eu entrei num processo de depressão, né, de muita tristeza, e daí a arte entra na minha vida, né? Eu comecei a pintar exatamente por isso, porque eu precisava preencher a vida com alguma coisa era uma necessidade que eu tinha de preencher espaço. Era muito triste chegar em casa, abrir a porta e nunca encontrar ninguém. Aquela casa virou um vazio, assim, né? E aí, num desses processos, quando eu comecei a pintar, um amigo, né, que havia trabalhado no MASP, que conhecia muito arte, as primeiras pinturinhas que eu fiz, ele falou, nossa, isso é arte naif. Eu achava que ele estava brincando, tirando sarro, porque aqui eu achava aquilo feio pra caramba, né? Falei, nossa, tudo torto. Como uma pessoa pode achar isso bonito, né? E ele falou, não, é arte, é arte, é arte. E daí me presenteou com uma sacola gigante, com um monte de tela, tinta, pincel. Falei, você vai pintar, você é artista. E assim começa. Então, eu me considero uma pessoa muito privilegiada. Em todos os sentidos de vida, assim. Em todos os lugares onde eu trabalhei, sempre foi um aprendizado, sempre foi experiência, sempre uma coisa leva a outra, né? Então, tenho muita coisa boa do samba, mas esses 2 momentos, né? A morte do meu irmão, com o abraço da comunidade, e depois o primeiro ano de um desfile em homenagem ao meu pai, que era um dos fundadores da escola. E se falar de ídolo, né? Existem milhões de ídolos, mas meu pai é o meu maior ídolo. Sou fã, fui sempre, assim, eu até logo que eles morreram, eu fiz uma fala que eu sustento até hoje. Se existe outras vidas, eu quero tudo de novo com essas mesmas pessoas, né? Se não for para ser filho, que eu seja mãe, mas eu quero meu pai e minha mãe de volta.